Ação! Esse susto foi fake, viu? Porque você se preparou pra tomar um susto. Então esse susto foi tipo teatral, meu. Hello, buddy! Aqui no canal Improdutivos. E o filme de hoje... Hoje eu vou apresentar o filme com eles. Vamos falar um pouco sobre como a gente costuma fazer no nosso formato. Ah, mano, se eu não matei esse cara no filme da Alice, eu mato hoje, velho. Vamos falar sobre o objetivo do filme. Vamos falar sobre a porra do objetivo do filme. Felipe... Sobre o que trata? Exatamente. O filme é sobre gangsters, na verdade, que foram... como eu posso dizer? Gangsters que foram Procurados pelo governo pra fazer... Estavam capturados, estavam presos e foram requisitados pelo governo para fazer um serviço que pessoas livres não fariam, porque seria um serviço que suas vidas estariam arriscadas. E como eles desejam diminuir suas penas, eles topam o desafio. Correto. Filme... Mesmo sem saber do que se trata o desafio. Exatamente. Aí não teria graça, né? O filme com a direção David Ayer teve um orçamento estipulado em 175 milhões de dólares para uma receita de mais de 700 milhões. Gastaram muito com maquiagem. Então, gastaram muito com maquiagem, mas podia ter investido mais em roteiro. Mas vamos falar sobre isso. Então, o que acontece? Sobre... Pra pegar pesado. Então, sobre o roteiro, assim, os personagens, a forma da narrativa, o que você entende, assim, o que você acha que poderia ter sido feito diferente ou o que você acha que realmente funcionou no filme? Eu acho que o roteiro poderia ter sido muito mais bem amarrado. Talvez deixaram muitas pontas soltas e eu não entendi praticamente os obstáculos que os personagens enfrentaram pra chegar no ápice final. Pra mim não teve muita coerência assim. Eles fizeram tanto estardalhaço em volta do Coringa do Jared Leto. Não, que vai aparecer o filme inteiro e talvez por conta de pressões extra produção, né? Barra executivo, barra estúdio. Talvez tenham sido influenciados a Irmãos fazer W, Irmãos W. os irmãos W. Talvez pudessem fazer um filme muito mais bem estruturado e dar importância devida aos personagens envolvidos ali. Coringa, talvez personagens que tenham ficado muito encostado. Por exemplo, o Crocodilo. Vários outros personagens eram interessantes. O Pistoleiro até que teve uma narrativa bacana do personagem dele, mas infelizmente, porque é o Will Smith, talvez tenham dado uma atenção maior para ele do que tenham dado atenção pro grupo em geral. A personagem da magia, a cara do Levine, isso. Eu não entendi, na verdade, aquelas cenas finais. O final, pra mim, ficou muito sem sal, sem açúcar, sem tempero. Olha, eu vou falar uma coisa. Sem força! É isso. Sobre performance. Sobre performance não, sobre roteiro, né? Continue. Sobre performance. Perdão. Performance é o caralho. Sobre roteiro. O que eu acho é o seguinte. A história, os personagens... A sensação que eu tive é que a história começou quando o filme já estava acontecendo, no caso. A história não começou falando linearmente, não começou pelo começo. A apresentação dos personagens é bem rápida. Quando eu falo não começou pelo começo, eu quero dizer o seguinte. Você vê os personagens com um objetivo já muito claro, muito estabelecido, você entendeu o porquê desses objetivos. Eles já estão estabelecidos na trama, né? Exatamente. Esses objetivos eles foram mostrados através dos flashbacks.
É como se o início do filme fosse uma quebra de roteiro. A quebra que seria a partir do momento que eles foram presos. A história começa com eles presos tendo a missão deles, mas mostrou de uma forma muito rasa e rápida o porquê eles foram serem presos e a motivação real deles para serem quem eles são e para atingirem os objetivos que eles realmente querem. Que não tem relação necessariamente com aquela missão do filme. Tem as suas particularidades. As particularidades dos personagens poderiam ter sido melhor trabalhadas. Mas aí é aquela coisa, tá a Marvel lançando um filme pra caralho, a DC tá pensando o seguinte, pô, a gente tem que correr atrás. Então, em vez da gente trabalhar uma construção melhor desses vilões, em parceria com seus respectivos heróis, né, os protagonistas e antagonistas, essa relação entre eles, eles criam um ódio entre o antagonista e o protagonista, com base, é claro, no repertório dos quadrinhos, mas sem mostrar aquilo no cinema. Então você separa 5, 10 minutos de flashback no cinema. Sim. Você separa 5, 10 minutos de flashback no cinema e você quer que a gente compre aquela ideia por causa de uma trilha sonora muito foda, um rock and roll comendo solto. Mas às vezes sem noção, né? Em momentos da trama, sem necessidade nenhuma, aquele som. As trilhas em si eu achei as músicas eu achei maravilosas por conta do meu gosto musical. Mas inseridas de forma errada. Eu tô conversando com você de uma coisa, aí toca uma trilha. Aí você resolve tomar água e vai tocar outra trilha. Tipo, porra, velho, não dá nem pra sentir a cena direito. Entendeu? Esse tipo de coisa que me incomodou um pouco. Com relação a performances. Os objetivos dos personagens, eles estão até... Eles existem. Existem as motivações e os obstáculos. Existem. Só que as motivações e os objetivos que eles são mostrados de forma um pouco superficial. E são alguns objetivos muito profundos, cara. São muito profundos. Por exemplo, a relação da Arlequina com o Coringa, dava pra fazer muita coisa com isso. Era um material muito forte que não foi aproveitado. Como o Coringa foi para lá, como o Coringa se tornou daquela forma que se tornou, como a Arlequina se tornou o que se tornou. Usar aquele flashback tão curto pra trabalhar esse antecedente do personagem, eu achei que foi um desperdício, cara. O personagem do Will Smith, olha as motivações do personagem. Filha. Isso não poderia ter sido melhor trabalhado? Da filha. Isso não poderia ter sido melhor trabalhado? Imagina se você faz um filme com esse personagem confrontando com o Batman. Fazer um flashback. Mesmo que você faz um filme que tenha 2 ou 3 vilões com o Batman, mas você faz aquela relação do Will Smith com a filha se deteriorando, se perdendo por conta das escolhas do Will Smith. E faz no final ele sendo capturado pelo Batman. Mas fica pistoleiro, ele vai bem, né? A performance foi ótima. Aliás, as performances me agradaram bastante. Os personagens foram extremamente profundos e convincentes. Por conta da capacidade do David Ayer em trabalhar isso com os atores. No entanto, a forma como o roteiro foi construído e principalmente a pós-produção, eu achei que houve um pecado grande. Eu concordo, eu acredito que houve realmente essa interferência dos estúdios. Mas é aquela coisa, o comando artístico é do diretor. O controle é dele. Quando a gente pensa assim, o Jared Leto dando... Não sei se foi um fato ou se foi um bochicho, mas o Jared Leto dizendo assim, tô pensando em dar um tempo com a atuação. Eu só consigo pensar no seguinte, eu odiei o que fizeram com o meu personagem. Então, sobre o... Que houve, cara? Sou só eu ou são as vozes também que você tá ouvindo? Tô ouvindo a voz. Sorry. Achei que fosse as vozes. Não, continua. Bom, falando sobre o Jared Leto, né, que tava dando continuidade. O que acontece? Será que no clube de compras delas também... I love my buddy. É o que tem pra hoje, né? Então, sobre o Jared Leto, o que acontece? Em relação a... Houve alguns bochichos aí, não sei se é lenda, se são fatos ou não, sobre ele fazer uma pausa na carreira dele. Ele falar que queria fazer uma pausa. Vendo o que foi feito no filme Esquadrão Suicida, vendo a expectativa que foi feita em torno do Coringa e o quanto se vendeu através do Coringa, o quanto se vendeu o filme através do Coringa, uma dedução que eu faço, uma coisa que eu acho, é só um achismo, de que ele deve ter ficado tão puto com o fato de terem tido muitas cenas dele removidas. Quem não ficaria? E não quer ou não pode, não deveria comprar uma briga com o diretor ou com os estúdios.
talvez, inclusive, não seria nem com o diretor. Talvez ele saiba por que as cenas dele foram cortadas. E talvez as pessoas que quisessem que as cenas dele fossem cortadas sejam pessoas que talvez não valesse a pena pra você se dispor. São aquelas sombras que, né? Vulgo executivos, vulgo estúdio, vulgo... O dinheiro é meu e vai se fuder, Irmãos você W. faz o que eu mandar você fazer, né? Mas com relação ao Jared Leto, a insatisfação dele, eu acredito que tenha sido por conta disso. E é justificável, muito justificável. Até porque o trabalho dele de atuação, como ele é um ator muito dedicado e que usa o método, então nada mais justo do que você aproveitar o máximo do potencial que o seu ator pode oferecer. E o Jared Leto, ele é um ator em potencial absurdo, não é à toa que ele já ganhou o Oscar pelo Clube de Compras Dallas, não é à toa que ele já fez Requiem para um Sonho, já fez O Quarto do Pânico, aquele com o Nicolas Cage. Senhor das Armas. Senhor das Armas, isso! Eu sabia que você ia lembrar. Tira a mão do meu quadril. Teve outros também, muito mais interessantes, mas o Jared Leto, ele fez Capítulo 27, ele faz o assassino do John Lennon. Sim. Ele é um ator incrível e o trabalho dele, o processo dele durante esse filme foi de cair o queixo. Ele simplesmente deixou os outros atores assustadíssimos com o método de preparação dele. E todo ator que se preza, ele precisa fazer o seu laboratório, pelo menos o seu estudo. Ah, tem uma galera global aí que precisa ouvir isso, hein? Mas vamos lá, mandando o braço aí. Eu quis citar nomes, mas já que citaram, aproveite. Se a cara possa servir. Mas assim, o fato dele ter tido essa preparação que exigiu bastante dele e simplesmente terem utilizado isso de uma forma para vender ainda mais o filme, talvez tenha comprometido até não digo, o marketing foi bom, Não, apesar de que os trailers praticamente denunciaram que o filme se tratava de todas as cenas do filme. Sim, o trabalho de venda do filme, eu achei que ela foi muito bem executado. Eu acho que um problema grande que teve, isso vai desde o trailer até a forma como o filme é executado, até o filme no cinema, foi com relação à pós-produção. A pós é como se elementos não tivessem sido inseridos no roteiro e eles fossem tentar corrigir isso na pós. Então talvez não tenha sido um filme com o dedo do diretor. Aí que tá, cara. É complicado. O David Ayer, ele é diretor e roteirista, ele tem um histórico. Dá um pouco do histórico do cara. Ele escreveu Dia de Treinamento, ele escreveu e dirigiu Os Reis da Rua, ele escreveu e dirigiu Corações de Ferro. Não é um filme de gangues, mas é um filme muito conceituado, muito respeitado, protagonizado pelo Brad Pitt. Ele é um cara que ele... Buff também, né? Sim. E ele é um diretor que ele sabe fazer a coisa, entendeu? Sobretudo no gênero, essa questão de gangues, ele tem uma certa experiência em trabalhar com filmes assim. E talvez não tenha sido utilizado da melhor forma. Eu acredito, inclusive, o conhecimento dele. Eu acredito, inclusive, que até o fato dele ter sido contratado para esse filme, a ideia, vamos pensar em alguém para fazer esse filme, a ideia de pensar nele tem a relação com o histórico dele. Sim. Tanto que ele assina a direção e o roteiro. O que a Warner quis fazer foi na verdade. Ele foi, desculpa só pra comentar, ele foi diretor e roteirista. Se ele é o diretor e roteirista, e ele tem o histórico que ele tem, eu imagino que ele vai ter uma liberdade criativa considerável para poder desenvolver esse filme. A Warner, tem duas possibilidades aí. Ou a Warner minou muito ele, o que é algo. Talvez tenham possível. feito a mesma coisa que fizeram com o Zack Snyder em Batman vs Superman. Aí Que não é com a cara do diretor. Não é, mas a versão estendida modifica muito a forma de você ver o filme. Não com relação aos personagens. Aqueles que odiaram Coringa ou Batman ou algum outro personagem vão manter isso. Mas algumas coisas inexplicáveis no filme, na versão estendida você tem essa explicação. Provavelmente na versão estendida do Esquadrão Suicida isso também deve acontecer. Mas esperamos que aconteça. Sim. Se bem que houveram menos furos do que no Batman vs Superman, né? O que houve os erros mais de cortes no Esquadrão Suicida
E eu acho que tem muita relação com os flashbacks. E eu fico pensando, caramba... Por que usam flashback se não... Talvez não tenha necessidade de usar tantos flashbacks. Sim, pra quem... Quiseram fazer um filme no estilo Guardiões da Galáxia da Marvel, mas a Warner não é a Marvel. E é muito mais fácil você fazer um filme, começando um filme pelo Esquadrão da Galáxia, com Esquadrão da Galáxia ou Guardiões da Galáxia? É muito mais fácil você fazer um filme com os Guardiões da Galáxia, com personagens que não são tão conhecidos, e dentro que fazer com personagens que não são estabelecidos em seus universos. Exatamente. É muito mais fácil você fazer isso com personagens não tão conhecidos e que o público não espera tanta coisa, e assim alimentar uma surpresa, criar uma surpresa, que foi o que aconteceu no Guardiões das Galáxias, que foi o que aconteceu no Homem-Formiga, do que você fazer um filme que alimenta uma grande expectativa no público. Guerra Civil que eu diga. Sem falar no fato que Guardiões das Galáxias mantém Tá, você entendeu isso. Linearidade. mantém a linearidade. O Esquadrão da Galáxia mostra como os personagens se Esquadrão da desenvolvem. Galáxia? Caralho! Esquadrão Suicida. Guardiões da Galáxia mostra os personagens se desenvolvendo. Como eles se conhecem e como eles se transformam no decorrer da história, a evolução dos personagens. O Esquadrão Suicida parte do princípio de uma quebra, que é quando aparece a personagem da Viola Davis, que falaremos dela logo menos, e o novo objetivo, o objetivo dela, que acaba sendo o objetivo deles por conta daquilo que ela queria fazer. Obviamente, os estímulos deles são bem diversificados, mas poderiam ser muito mais aprofundados em filmes separados. Não tinha tanta necessidade assim, pelo menos na minha opinião, de você fazer um filme logo de cara como Esquadrão Suicida. Você podia trabalhar pelo fato de uma forma melhor. serem mais de 10 personagens que são uma gangue, talvez tenha tido dificuldade também em mostrar um pouco de cada um. São 13 ou 14 personagens ali, 14 vilões. Então, para você dar atenção num filme só para cada um, talvez eles tenham tido dificuldade em relação a isso. Com certeza. Mas talvez não, certeza. A voz que nós estamos vendo, mas vocês não estão. Eu acho que também pode ter sido descarte da parte deles. Porque eles mostraram vários personagens, eu sei quais que chamaram mais atenção e sei por onde é que eu vou começar a contar a história deles. Ou seja, a gente sabe o que logo mais tocar o nome do cara do fogo lá. Diablo. O Diablo já foi pro saco. Sim. Foi pro site. Mas imagina, mas eu vou querer saber a história desse cara. Mas foi mais ou menos contada por cima, né? Mas então, é exatamente isso. O público vai querer saber, porque ele chamou muita atenção. Talvez isso tenha sido uma estratégia da Exato. Warner para usar nos quadrinhos da DC, para vender mais produto, para vender mais mochila, caneca, jogos, revistas e quadrinhos, enfim, para vender mais dos seus personagens. Simplesmente para isso que serve Esquadrão Suicida. Não, tô brincando. Vocês não têm senso de humor? Eu particularmente... Cara, eu acho que o filme, por mais que eu pareça alguém que fala muito mal do filme, Parece? por mais que isso pareça, foi uma experiência agradável. Mas me decepcionou um pouco. Te decepcionou? Me decepcionou um pouco. Continua acariciando na minha cabeça que tá bom. Você imagina o tamanho disso quando... Não, esquece aí. Não? O filme me decepcionou um pouco por conta da forma como o roteiro e a edição foi feita. A direção com os atores, o trabalho do David Ayer como diretor, não tenho o que questionar. Ele conseguiu trabalhar Extrair bem. o melhor Ele de seus conseguiu atores. trabalhar o melhor dos seus atores. Os atores, eles foram os personagens. O que acontece? Era a diferença entre ser e parecer. Eles eram ao invés de parecer. Exatamente. O problema é, alguns não conseguiram mostrar muito quem eles realmente eram por causa da pós-produção.
E isso já tem a relação edição e roteiro na pré e pós-produção. O desenvolvimento dos personagens, eu gostei. Esse é um ponto forte que eu achei dele nesse filme, do David Ayer. Personagens que talvez eu tenha ficado curioso em saber um pouco mais a respeito ou porquê daquilo. Do Rick Flag, por causa da magia. Ficou muito vago, apenas aquilo. O Croc também. Que é um puta de um vilão, pra quem gosta do Batman, é um puta de um vilão. E foi talvez muito mal utilizado no filme. O Capitão Boomerang, que adora o refrigerante e também adora um unicórnio rosa. Agora, pergunte o porquê. A gente só vai talvez saber no próximo Esquadrão Suicida, se houver. Inclusive eles estão pensando em fazer um filme apenas do Coringa e da Arlequina. Aliás, vai sair um filme da Arlequina mais pra frente, solo, que a Margot Robbie já assinou esse contrato. E talvez voltem alguns personagens que fizeram parte desse filme. Não é? Sim. Mas eu acredito que tem tudo pra dar certo, principalmente porque esses personagens são muito ricos. Os personagens da DC, os da Marvel também, mas especificamente da DC nesse filme, eles são muito ricos porque por conta como houveram muitos autores ao longo dos tempos, os personagens foram se transformando ao longo conforme foram tendo essa mudança de roteiristas, né? Uhum. E então quando você vai levar pro cinema, você traz toda essa bagagem e todas essas escolhas possíveis, esse leque de escolhas possíveis para o diretor. O David Ayer optou por uma escolha. E a partir dessa escolha que ele fez, da Arlequina, já estabelecida como Arlequina, você pode trabalhar as transformações que o personagem sofre e a relação dela com o Coringa. Uhum. Mas perdeu-se uma grande oportunidade de trabalhar em um filme específico a transformação dela em Arlequina. Falando um pouco, já entrando de personagem, mas entrando um pouco na arte, a gente pode entrar já ou você acha muito cedo? Eu acho que a gente pode falar de arte quando você achar necessário.